O método Eros me ajudou a economizar mais de 5 mil reais com minha égua e salvar a vida dela. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar como. Agora você vai aprender a linguagem silenciosa do cavalo. Como que ele se comunica, como que eu entendo o que ele está falando comigo e como que eu falo com ele também, né? Por que isso é legal? Além de ter me economizado 5 mil reais e salvado a vida da minha égua, também graças a isso, eu nunca levei um coice na vida. Espero continuar assim. E não foi sorte, tá? Entender a linguagem do cavalo é o que vai te ajudar a ter mais segurança, a ter mais confiança, a ter uma relação melhor com eles, a ter uma conexão de verdade. Sabe, quando você entende a linguagem do cavalo, você começa a entender o que ele está querendo de você, o que ele está dizendo. Você começa a ouvir tudo que ele está te falando. Então isso vai te ajudar a se aproximar do seu cavalo, a ter um relacionamento melhor, a melhorar a qualidade de vida para ele, a aumentar a longevidade, a gerar uma conexão, a ter mais segurança na hora de mexer com qualquer cavalo, a ter mais confiança de mexer com os cavalos e a ter mais autonomia, porque você vai entender o que ele tá te falando. Você já levou um coice ou uma mordida de um cavalo? Dói pra caramba, né? Quer dizer, eu acho que dói. Eu nunca levei nem coice e nem mordida. Sabe por quê? Porque eu consigo entender o que o cavalo tá me falando. E é isso que você vai aprender agora nessa aula. Cair do cavalo, eu já caí umas 7 vezes, mas eu sei exatamente por que eu caí em cada uma delas. Dessas 7, na verdade, uma foi porque eu tive que pular de emergência, a outra foi porque o cavalo caiu comigo, ele pisou no buraco, a gente estava correndo, ele pisou no buraco, caiu comigo, e uma outra foi porque a barrigueira estourou. Então assim, na verdade mesmo, eu caí 4 vezes. Eu caí 4. E todas as 4 eu sei exatamente o que foi que eu fiz ou o que foi que eu poderia ter feito para cair ou deixar de cair. Com essa aula, você também vai conseguir diminuir a quantidade de mordida, de coice, diminuir a quantidade de quedas. Uma outra coisa que o método Eros me ajudou essa semana mesmo foi a economizar uns 5 mil reais. Você já viu o cavalo com cólica? Conhece algum cavalo que teve que ser atendido por conta de cólica e aí a conta do veterinário, 3 mil tá barato. É daí para mais, é a consulta, é o medicamento, é a cirurgia, é transporte, porque tem que levar às vezes para algum outro lugar. Então é super caro tratar um animal de cólica. Fora o risco, que é altíssimo do cavalo vir a óbito. Mas como eu entendo o cavalo, eu consegui salvar minha égua. Ela me falou, eu tô com dor. Eu ouvi, eu entendi e eu consegui tomar as devidas precauções antes que viesse a acontecer algo pior. Olha, mas tem um lado ruim em entender o que o cavalo tá te falando, tá? Porque quando você aprende a ouvir, não tem mais como tampar os ouvidos e ignorar. E eu vou te falar, em todas as provas daqui pra frente que você for, em todas as fotos que você vê de cavalo, em toda cavalgada, em todo lugar que você for, você vai começar a ver o tanto de cavalo que grita por socorro. O tanto de cavalo que grita, eu tô morrendo de dor, eu tô com dor, eu tô com medo, eu tô ruim. E as pessoas ignoram. A grande maioria ignora por não saber e é por isso que eu tô aqui. Para conseguir difundir esse conhecimento e a gente salvar mais vidas de cavalo, a gente tornar cavalos mais felizes, a gente tornar os cavalos mais companheiros nossos. Mas infelizmente, a realidade dos cavalos é essa. A grande maioria sofre muito. E depois dessa aula, você vai aprender a ver e não vai ter como desver, não. Então, se você é quem ama muito cavalo, quer melhorar a vida dele, quer melhorar a qualidade de vida, preza pela segurança, tanto do cavalo quanto a sua, preza pelo bem-estar do cavalo, quer dar uma vida mais saudável para ele mentalmente também, fica nessa aula que ela é para você. Então, se você está buscando um animal para ser sua ferramenta, sua máquina de competir, que você não está muito se importando pelo bem-estar dele, se ele está bem, se ele está mal, se ele está feliz ou não está, você só quer que ele te dê lucro, que ele te dê status ou que ele massageie o seu ego, aqui não é o lugar para você, tá bom? Essa aula é para quem ama cavalo.
e quer o melhor para eles. Claro, acaba sendo o melhor pra gente que ama também. Então, para quem não me conhece, eu vou explicar aqui rapidinho quem que eu sou e de onde que surgiu esse método Eros de conexão com cavalos, cuja primeira etapa é justamente entender o Ecos Feros Cavalos, ou seja, o cavalo. E é isso que eu vou trazer aqui para você. Vou te dar essa aula gratuita de quem é o Ecos Feros Cavalos, para você entender e se comunicar com ele, entender o que ele está te falando. Ao contrário da maioria das pessoas do meio, eu não nasci nesse meio. Eu fui ter o contato a primeira vez com 11 anos de idade, e foi assim, graças à minha madrasta, que tem uma irmã que é casada com um cara que trabalha em fazenda. E aí esse cara, né, é o meu tio, Marculino Ticula. Ele mexia com cavalo, ele trabalhava em fazenda de gado, mexia com cavalo, e eu comecei a ir para lá em todas as minhas férias, né? Às vezes um feriado a gente ia para lá, nas férias, passei a frequentar a fazenda dele. E assim, ele é um domador maravilhoso, os cavalos dele ficam muito bons. E ele foi me ensinando o que ele sabia. Só que era mais nessa pegada do cavalo ser ali a ferramenta. Não tinha de fato uma relação de parceria, sabe? E eu admirava muito ele, eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ele. Até que um dia ele me jogou um balde de água fria. A gente foi buscar um potro chucro, eu devia ter ali meus 14 anos, 15. A gente foi buscar um potro chucro numa fazenda vizinha. Ele laçou esse potro, trouxe ele, veio trazendo ele arrastado na chincha da mula, a mula granfina. E eu tava no cavalo baião, que era um cavalo, um carroceiro mansinho que eu gostava de andar. Aí ele veio na mula, puxando o cavalo, e eu tinha que vir atrás tocando ele para ele não ficar empacando no laço. Só que teve uma hora que eu toquei meio errado. E ao invés de eu fazer o cavalo ir para frente, eu assustei o cavalo, ele estirou, arrebentou o laço, saiu correndo, jogou meu tio pro chão. Foi assim, foi um trem, no meio do canavial, assim, a gente tava passando na carreira, né? Nossa, foi uma loucura. Depois pra pegar esse potro, eu tinha caído no chão, né? Ele levantou, bateu a mão na calça assim, limpou a poeira, olhou pra mim na cara. Nossa, esse olhar dele não sai, ficou marcado. Ele me olhou, falou assim, Carla, dá um jeito de estudar, viu? Porque se for pra mexer com um cavalo, se for pra mexer com um animal, você tá ferrada. E aquilo, assim, me desanimou horrores, porque eu queria mexer com cavalo, eu queria mexer com animal, eu queria mexer com fazenda. E ele me falar aquilo deu um baque, sabe? Só que eu ainda assim era muito apaixonada com o cavalo, ainda assim era muito louca com o cavalo, né? Uma coisa que acho que se você tá aqui até agora é porque você também... E aí, mesmo pensando, tá, eu nunca vou poder trabalhar com cavalos, vai ser o meu hobby, eu queria estudar o máximo possível, então eu estudei tudo que dava para estudar. Livro na faculdade, biblioteca, a parte de equicultura, eu li tudo. Curso, nossa, é curso de casqueamento, curso de andamento, curso de cuidar, curso de manejo, curso de equitação, curso de domo, curso de rédea, curso de comportamento, curso de nutrição. É curso, é cavalo, eu tava fazendo. Eu fiz um cadinho aí e ainda faço, porque conhecimento nunca é demais. E assim foi. Até que eu fiz um treinamento e descobri que, de fato, o propósito da minha vida é o cavalo. Foi sempre o que ardeu de paixão no meu peito, é o que eu amo muito, é o que eu quero. E saber que tantos cavalos sofrem por aí e eu posso ajudar, falei, cara, eu preciso disso, eu preciso levar isso para as pessoas. E aí o primeiro cavalo que eu domei sozinha na vida foi o Festejo, o meu cavalo. Na época era da faculdade, eu tava domando ele lá dentro do estágio da faculdade. E assim, a gente tinha uma conexão maravilhosa, sabe? Comigo ele era fofo, ele vinha no pasto quando eu chegava, assim, perfeito. Mas qualquer outra pessoa não pegava ele no pasto de jeito nenhum. Às vezes ele pulava com o povo, assim, era bem diferente, sabe? Só que mesmo assim, eu sentia que faltava alguma coisa. Tinha uma coisinha faltando ainda, eu não sabia direito o que era, sabe? Até que 5 anos depois, ele ficou na faculdade, 5 anos depois eu pude comprar meu primeiro cavalo, que na verdade é a égua, a Miss. E quando eu comprei a Miss, ela não tava nem aí pra mim. Nada que eu fazia essa égua gostava de mim. Eu tinha todo o conhecimento, eu entendia tudo de cavalo.
nossa, nada que eu fizesse fazia ela gostar de mim, eu não entendia direito por quê. Tava faltando alguma coisa. Até que eu fiz um curso de doma índia e eu comecei a olhar o cavalo, não de cima dele, mas de baixo, pelo chão, como igual, sabe? E foi só aí que eu entendi o que é ter uma conexão com o cavalo, o que é de verdade amar o cavalo, ter ele como seu companheiro. Quando eu desci e olhei do chão, é que eu vi ela de verdade. É que eu amei de verdade a Miss e não o cavalo, sabe? Eu amei aquele bichinho que estava ali na minha frente, aquele indivíduo, aquele pé de pano, aquele nome, e não o ter um cavalo, o montar um cavalo, trabalhar com um cavalo. Sabe a diferença? E outra, eu aprendi a me olhar. Eu aprendi que faltava eu me conhecer. Como eu quero me conectar com o outro se eu não me conecto nem comigo mesma? Então foi aí que surgiu o método Eros, que eu entendi que eu preciso sim saber muita coisa sobre o cavalo. Eu preciso saber a linguagem dele, o comportamento, a natureza, tudo que envolve o cavalo eu preciso saber. Mas eu preciso saber de mim mesma. Porque a conexão é uma via de mão duplas. Eu me conecto de lá para cá, de cá para lá. Não tem como sair de um sentido só. Então, a partir do momento em que eu me entendi, eu entendi quem eu era, eu aprendi a olhar para mim mesma, é que eu consegui me conectar. Isso é muito importante para o método Eros. Eros é o deus grego da conexão entre os seres, do conhecimento. E o H é para significar de holístico, né? Porque tem que englobar tudo realmente sobre o universo do cavalo e do ser humano para a gente se juntar. E também acaba sendo um anagrama da palavra horse, que é cavalo em inglês. E outro erro que as pessoas cometem, além de esquecer de olhar para si e de descer do cavalo para poder enxergar ele como um companheiro, é o não questionar. A maioria das pessoas nesse meio, não todos na verdade, mas eu sinto que no cavalo é mais, elas não questionam as coisas, sabe? Tipo, eu faço isso porque meu avô fazia, eu não sei, só sei que foi assim, né? Faz o tempo todo. Fizeram e assim eu faço, e meu avô fazia e fez um ano da vida toda e assim que deu certo e não questiona, sabe? O fulano de tal, eu uso o método dele ali, eu faço do jeito dele e o dele eu sei que é bom, dá certo porque funciona, os cavalos ficam bons. Mas é bom pra quem? Só pro ser humano que tá tendo uma máquina maravilhosa de competir? Ou é bom pro cavalo também? Tá realmente se importando com o cavalo? Se é uma parceria, se é uma conexão, a parte cavalo importa tanto quanto a parte humana. Não quer dizer que não é para competir, mas não é para ser a qualquer custo, entende? Você conhece o experimento dos 5 macacos? Vou te contar ele aqui rapidinho, que ele é super importante para a gente entender essa questão de questionar as coisas. Então, o experimento é da seguinte forma. Eles pegaram 5 macacos, colocaram em uma jaula, né? No meio da jaula tinha uma escada e lá em cima dessa escada tinha um cacho de banana. Bastava o macaco subir e pegar aquela banana para ele poder comer. Quando o primeiro macaco tentou fazer isso, eles jogavam água fria nos macacos que ficaram embaixo. E não demorou muito para eles entenderem que era só um subir que eles levariam a água fria. Resultado, sempre que um macaco tentava subir, os outros puxavam, batiam, não deixavam ele subir na escada. Porque sabia que se subisse, quem sofreria seriam eles. E assim, nenhum macaco mais tentou subir. Estabeleceu essa regra ali, que se um tentasse, os outros iam bater e ninguém subiria. Então eles foram e substituíram um dos macacos, né? Eram 5, substituíram, vamos dizer, o número 1. Quando substituíram o macaco número 1 por um outro macaco novo, que não sabia dessa regra de que não podia subir na escada, que os outros apanhavam, enfim. Ele foi subir, né? Viu um cacho de banana, viu uma escada, falou, vou subir. No que ele subiu, os outros, porrada nele. Logo ele entendeu, tá bom, não subo mais lá. E aí trocaram o segundo macaco, o macaco número 2. E aconteceu a mesma coisa. Até que trocaram o macaco 3, 4, 5. E trocaram. E foram trocando e trocando.
Já fazia muito tempo que nenhum macaco subia na escada. E já fazia muito tempo desde que o último macaco realmente levou o balde de água fria porque um tinha tentado subir. Já tinham trocado todos, várias vezes, e o comportamento ainda estava lá. Sempre que um tentava subir, os outros batiam. Eles não sabiam por que estavam batendo, eles sabiam que eles tinham aprendido que precisa bater em quem está subindo. Eles aprenderam que subiu, bate. Por quê? Não se questionaram, até porque são macacos. Só que a gente acaba fazendo isso, a gente repete comportamentos sem se questionar. Quer ver um outro erro que as pessoas normalmente cometem ao tentar gerar uma conexão com o cavalo e não conseguir? Elas não entendem o cavalo por completo. Quantos cursos você já fez de cavalo, de qualquer coisa sobre o cavalo? Quantos deles te passou uma receita? Ó, para domar o cavalo, você põe ele no redondel, você bota ele para girar, ele abaixou a cabeça, você dá alívio, ele virou a orelha para você, você dá alívio, ele mastigou, você dá alívio, deu esse sinal, fez isso, você faz isso, papapá, te deu uma receita e te entregou. Cavalo é um ser vivo, é um indivíduo que pensa, sabia? Ele pensa e ele sente. Não é como a gente, mas também pensa e também sente. E se você quiser reproduzir uma receita de bolo em indivíduos com particularidade, em pés de pano, você não vai conseguir. Você precisa entender o cavalo por completo. Não é apenas aprender a ensinar uma coisa ou cobrar uma coisa em específico assim e esquecer de todo o resto. O que o cavalo está sentindo importa, o que o cavalo está pensando importa, em que momento esse cavalo está importa. Depois do trabalho, quando você vai soltar esse cavalo, como que é a vida dele? Isso importa. E não é só questão de, é frescura, que não sei o quê. Não é frescura, é amor. Mas, além disso, também vai ajudar na própria performance do cavalo. Um cavalo mais feliz vai competir melhor, sabe? Então, se questiona, conheça o cavalo por completo, como um todo. Não só uma coisinha específica que está te fazendo entender. Por isso que a conexão não vem. Você sabe algumas partes, mas falta outras. E o quarto e último erro que as pessoas cometem ao tentar atingir a conexão é de humanizar o cavalo. Achar que o que é bom para mim é bom para o cavalo. E na maioria das vezes não é assim. O cavalo é outro bicho, é outro ser, é outra espécie, ele tem necessidade diferente da nossa. Não é porque ele está numa baia super chique, com o pelo brilhando, maravilhoso, não sei o que, a comida mais cara, que ele está feliz e satisfeito. É muito provável que um cavalo que esteja solto, a pasta, às vezes com um machucadinho, um arranhadinho, uma coisinha simples, todo sujo, com o pelo meio fosco, esteja muito mais feliz e saudável até mentalmente e fisicamente do que esse cavalo da baia. Então, cavalo é cavalo, não é gente. Não humanize as vontades e as necessidades dele. Então, olha, o método Eros ele é desenhado da seguinte forma. Primeiro, a gente tem a animalia, que é ter essa consciência de que nós somos seres que vivem no mesmo mundo, do mesmo filo e que a gente pode se conectar e pode ter essa interação, que é o que vocês acabaram de ter agora. Então, o segundo passo é o equide. É conhecer realmente a família dos equídeos, é entender o comportamento do animal, é entender como que é ele natural, que é o que vocês estão aprendendo nessa aula. O terceiro passo do método é entender o ecosferos cavalos, o cavalo, que é entender como que ele sente, como que ele interage com o mundo, entender o cavalo e a sua interação mesmo assim, como que ele pensa, sabe? O próximo passo é entender o pé de pano, entender que tem um indivíduo com vontade própria, tem um pé de pano, tem um bala na agulha, tem o trovão, tem o faísca, tem o casca de bala, tem a miss, tem o festejo. Existem nomes, existe cavalo, existe um indivíduo, sabe? Com personalidade, com vontade. E aí, por fim, a gente entende a nossa parte, porque como eu disse, a conexão ela é dos dois lados, então eu tenho que entender a minha parte, entender o Homo sapiens, entender qual que é o nosso papel nessa conexão, qual que é o meu papel na lida com o cavalo, como que eu posso fornecer a melhor vida para ele, sabe? Como que eu entendo ele, como que eu me entendo nessa relação. E aí, por fim, a gente atinge o estado de Homo equus, que é essa conexão verdadeira, é quando você, de fato,
parece que virou um com o seu cavalo, que o seu cavalo tá entendendo o que você tá pensando, que você pensa uma coisa, ele tá ali, e que você olha para ele, parece que vem até palavras para você assim, sabe? Então o método Eros é isso, é você ir do animalia até chegar no estado de Homo equus. Então agora você entendeu um pouco melhor quem que eu sou e de onde surgiu esse método Eros e o que é isso, bora entender a linguagem silenciosa do cavalo, como é que ele se comunica com a gente, entender o que ele está falando. Então vamos para a apresentação. Então, para a gente entender o cavalo, primeiro a gente tem que entender de onde ele veio. Entender essa parte vai te ajudar a responder um monte de perguntas depois. Inclusive, alguma coisa que eu não falar aqui, se você entendeu bem essa parte, lá na frente basta você se perguntar: como que é mesmo o cavalo na natureza? De onde ele veio? Como que ele é? Você pensa e você vai encontrar a resposta. Porque tudo parte dessa base, tudo parte de quem é o cavalo, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele come, sexta-feira. Aqui ele não pegou a referência porque eu tô um pouquinho mais velha. Se você pegou a referência, você também já passou. Você também é millennium. Então, olha aqui essa imagem. O cavalo, ele começou a se desenvolver, né, há mais ou menos 55 milhões de anos atrás. Esse primeiro pequenininho aí, ele começou a existir mais ou menos 50 milhões de anos atrás. É muito tempo. Você vai conseguir ter uma noção. E aí, como o cavalo, Equus, Ferus, Cabalus, como a gente conhece ele hoje, ele já existe tem pelo menos uns 5 milhões de anos, tá? Então, ele começou o seu desenvolvimento, né, a surgir há 55 milhões e ele, como existe hoje, tem 5 milhões de anos que ele já é cavalo. Cavalo é cavalo fazem 5 milhões de anos, certo? Tá, o que isso tem a ver? Vamos chegar lá. O ser humano, o Homo sapiens, ele começou a se desenvolver lá no Australopithecus vamos colocar o máximo aqui, 3 milhões e meio de anos, é porque essa questão é um pouco confusa, né? Entre 2 a 3,5, vamos colocar 3,5 milhões de anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Quando o cavalo já era cavalo, começou a querer existir o tal do ser humano. O ser humano mesmo, como a gente conhece hoje, Homo sapiens sapiens, ele existe, tem só 300 mil, né? Nem meio milhão, 300 mil anos. O cavalo já é cavalo há 5 milhões de anos atrás. O ser humano começou a existir tem 300 mil. É muito pouco perto um do outro. Segura que você vai entender por que eu estou falando isso. Que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, começou a se relacionar com o cavalo tem 6 mil. É nada, sabe? É muito pouco com relação ao cavalo. O cavalo existe há 5 milhões de anos, como ele é. A gente começou a interagir com ele tem 6 mil anos. É quase nada, sabe? É como se, vamos colocar, é como se o cavalo fosse uma pessoa aí dos seus 100 anos de idade e a gente começou a interagir com ele tem um dia, sabe? É muito pouco. Isso é importante para entender o seguinte: quando a gente pega um animal que se desenvolveu em planícies, num lugar, um campo aberto, com uma pastagem baixa, à vontade, onde ele come o dia inteiro, onde ele anda o dia inteiro, a gente pega esse cavalo, coloca num espaço super limitado, às vezes um espaço de 3x3, né, dentro de uma baia. Não, a baia do meu cavalo é grande, a baia do meu cavalo é 5x6. Compara com a natureza. Coloca ele num espaço super limitado, onde ele não consegue correr, onde ele mal consegue rolar, onde ele não tem interação com outros cavalos. Ou seja, muda completamente o ambiente natural dele. Ao invés dele andar o dia inteiro e comer o dia inteiro, você começa, não sei se você sabe, mas o cavalo come pelo menos umas 16 horas por dia, tá? Alguns vão comer umas 12, mas em média aí pode colocar 16 horas por dia um cavalo no seu ambiente natural, ele pasteja. Ele tá mastigando, tá comendo. Você tirou ele desse ambiente onde ele anda o dia inteiro, onde ele tem cavalos, né, um envolvimento social o dia inteiro, onde ele pasta ali de cabeça baixa o dia inteiro, colocou ele num cubículo, onde ele mal pode rolar, onde ele não consegue correr,
onde ele mal tem movimentação, onde ele mal tem interação social, e coloca 3 refeições ao dia, 4, 5, 6. Vai dar problema. Você consegue entender que vai dar problema? Que você tá pegando um bicho que há 5 milhões de anos faz a mesma coisa e que agora você começou a querer mudar a vida dele. A partir disso, você já consegue entender por que cavalo dá tanto problema, tanta coisa de saúde. A gente fala assim, nossa, o cavalo é um bicho sensível demais, você já ouviu isso? Não, o cavalo é grande, mas ô bichinho que é mole, qualquer coisinha, não sei o que. Não é que ele é mole, é que a gente alterou muito o natural dele. Mas assim, muito, entendeu? Por isso que ele dá problema, que ele dá questões de saúde tão fácil. Entender ele por completo vai te ajudar nisso. Vai te ajudar a dar uma vida mais saudável para ele, tanto fisicamente, quanto mentalmente. Então, a partir daqui, você já começa a entender os problemas que vão acontecer. E outra coisa que a gente já consegue aprender também com essa questão de entender que o cavalo foi desenvolvido, vamos dizer assim, em planícies, em espaços muito largos, é o mecanismo de fuga dele. O cavalo, ele é o bicho mais perfeito que tem para correr. O mamífero de grande porte, que corre mais rápido por mais tempo, é o cavalo. Ele é muito perfeito para correr. E aí o que acontece? Se ele é muito bom para correr, ele sempre vai preferir correr, fugir, do que enfrentar. Então, se ele ficar com medo, se ele se assustar, alguma coisa, ele não confiar muito na cabeça dele, eu corro, depois eu olho o que é para acontecer, se eu deveria ter corrido ou não. Então, para o cavalo, tudo é, eu vou correr, eu vou morrer, eu vou correr. Vou morrer, eu vou correr. Vou morrer, eu vou correr. O cavalo é assim, bota isso na tua cabeça. Para o cavalo vou morrer, vou correr. Então, se ele tem a oportunidade, a possibilidade de correr, ou pelo menos de movimentar e achar que pode correr, ele já vai ficar muito mais tranquilo do que se ele não pudesse mexer. Daí você já entende por que o cavalo é claustrofóbico, porque tantos cavalos têm medo de entrar dentro do trailer, sabe? Por que tantos cavalos têm medo de entrar dentro de caminhão? Por que tantos cavalos têm medo de entrar em algum lugar mais apertado? Muito vem disso, porque ele é claustrofóbico. Se ele não tem para onde correr, como que ele foge? Então, se ele não tem para onde correr, se está fechado, se está apertado, se está imobilizado, a chance dele entrar em pânico é muito maior, porque ele quer correr, porque é o jeito que ele aprendeu a se defender na vida, em todo lugar, é correndo, certo? Então, a partir daí, a gente já consegue entender muita coisa sobre o cavalo. Só com essas 2 informações que eu já te dei, já vale ouro. Com esses 2 entendimentos, você já consegue entender cavalo muito mais do que quem não sabe disso. Você já consegue olhar para um cavalo e pensar, ele está querendo isso, ele deveria estar fazendo aquilo, ou isso não é bom para ele. Beleza? Mas a gente vai mais a fundo. Vamos, tem mais conteúdo aqui. Então tá. Se a forma de defesa do cavalo, a maior forma de defesa dele é correr, é a fuga, é sair vazado na braquiária, qual que é a outra forma de defesa? Deixa você pensar aí. Pensa um pouquinho mais 3 formas que o cavalo se defende. Então são 4. Ele corre. O que mais? Dá coice. O que mais? Morde e manotada ou manotaço, dependendo da região. Então, ele dá coice, ele morde, ele dá soco, que eu gosto de falar, né? Que é a manotada, que é quando ele empina e bate com as mãos. Então, com os posteriores, se quiser falar chique, então, dá soco mesmo, ele levanta e pau! Então, essas são as outras 3 formas de defesa do cavalo ou de ataque. Mas o cavalo, ele só vai atacar se ele precisar muito atacar. Porque pensa comigo, ele é uma presa. Se ele é uma presa, que a forma de defesa maior, mais efetiva, que mais funcionou, que ele mais tem, é a fuga, o que ele principalmente precisa ter? Saúde. Então, se ele entrar numa briga à toa, se ele resolver brigar à toa, gastar energia à toa, ou brigar feio, sem realmente ter necessidade, e ele se machucar,
Como é que ele vai fugir de um predador? Como é que ele vai fugir de uma onça? Então, o cavalo ele não quer se machucar, ele não vai entrar em briga se ele tiver como fugir. As questões de briga por território acontecem, mas mesmo assim, pode pegar qualquer vídeo de garanhão selvagem, Mustang, brigando. A briga não chega, na maioria das vezes, a um ponto muito forte. Ela não chega a machucar um e outro cavalo. Ela é mais um exibicionista, sabe? É mais tipo assim, eu sou mais forte que você. Eles levantam e dá coice, e dá mordida, e dá manotada, e dá aqueles gritos, e pá. Só que é tudo mais barulhento do que efetivo, sabe? Entendendo isso, já começa a entender por que eu nunca levei um coice na vida. Porque eu dou oportunidade para o cavalo fugir. Eu dou oportunidade para o cavalo sair ao invés de enfrentar. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo quando ele fala, eu vou te bater. Porque qualquer cavalo, ele avisa antes de usar qualquer uma desses mecanismos de defesa ou de ataque, certo? E você vai aprender aqui agora todos os avisos que ele dá. São 4 formas de avisar. Vou te falar as 4. Aí você fala assim, cara, mas eu conheço um cavalo, você não pode passar perto, que ele morde, que, nossa senhora, é ruim demais, o cavalo mau e índole ruim, não sei o quê. Gente, deixa eu te contar um segredo. Não existe índole ruim, não existe cavalo mau. Olha, pode ser que exista um cavalo em 1 milhão que nasce que vai realmente ser de uma índole má. Só que 99,99999% das vezes ele não tem uma índole má. Ele só não aprendeu. Ele só não sabe como ser bom. Ele só tá traumatizado, sabe? Pensa, você é um potrinho, um cavalinho. Você acabou de nascer, tem ali sua mãe égua, você vai mamar, você tá todo feliz da vida. De repente, talvez nem era o momento de você desmamar ainda. Talvez você ainda conseguisse mamar mais uns 2, 3 meses. Mas vem um bicho de 2 patas, te separa da sua mãe, coloca sozinho dentro de um lugar fechado e fala, agora você vai viver aí. Ou então, não vamos exagerar, coloca num outro espaço mais aberto, um piquete, um pastinho, só que sozinho. Você não tem mais a sua mãe, você não tem suas tias, você não tem seus primos, seus amigos, não tem mais nenhum cavalo com você. Você está sozinho. E para o resto da sua vida você vai ficar sozinho. Você acha que esse potrinho vai aprender a lidar com outros bichos, outros animais, outras pessoas, outros cavalos? Ele não aprende. O potro cavalo precisa de cavalo para poder ser cavalo. Se você separa o potro muito novo e ele vive a vida solto, ou mesmo depois de velho, se você isola o teu cavalo, ele deixa de saber como é que se comunica com os outros. Mas principalmente o potro, porque está ali na formação dele, né? Então, se você separou o potrinho da tropa e ele cresceu sozinho, provavelmente ele não aprendeu limites. Provavelmente ele não aprendeu a dosar a própria força, porque potro brinca, né? De lutinha ali, vamos dizer. Ali ele está aprendendo a dosar a força dele, do coice, da mordida, quando é brincadeira, quando é mais sério. Então ele não tem habilidade social nenhuma. É claro que ele vai ser um cavalo mais estressado, mais bravo. Não é a índole dele. Foi o jeito que ele cresceu. Ele não aprendeu a ser cavalo, sabe? Outra coisa, o cavalo que, beleza, ele cresceu normal, aprendeu a ser cavalo, tudo certo, só que a mexida dele com o ser humano foi sempre bruta, foi sempre agressiva, foi sempre de muito medo, de muita tensão. Olha, eu vou te contar. Depois dessa aula você vai começar a reparar, você vai olhar, você vai entender. Tem muita gente que doma cavalo sem levantar a mão, sem bater, sem dar um tapa no cavalo, mas que traumatiza o cavalo. Porque a agressão ela não é só sobre a violência física, existe a violência mental. E quando você não entende o cavalo, quando você não entende ele conversando com você,
acaba que na hora de lidar, você pode ultrapassar os limites dele. E mentalmente ele vai estar estressado, ele vai estar em pânico, ele vai estar aterrorizado. Isso é um tipo de violência, isso gera traumas. Isso pode fazer um cavalo ser agressivo, isso pode fazer um cavalo ser explosivo, cavalo quente. Nossa, esse cavalo é quente demais. Às vezes não é a genética dele, é o trauma. Ele aprendeu a ser assim, sabe? Ou pode ser também que ele vire aquele cavalo morto, sabe? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Esses cavalos bem lenga-lenga. Então, tem um nome para esse tipo de cavalo. É como se fosse uma depressão. Mas daqui a pouco eu vou falar. Não quero dar spoiler ainda não. Então, vamos seguir aqui. Então, quais são os 4 sinais que o cavalo dá antes de atacar, antes de morder, da coisa, da manotada? O primeiro, a maioria das pessoas já sabe qual é. Você já deve estar aí falando. É o murchar a orelha. Então, quando o cavalo ele murcha a orelha, né, encosta a orelha toda bem colada no pescoço, é diferente, tá? Tem cavalo que põe a orelha para trás, ou às vezes está se protegendo a orelha ali de uma água, alguma coisa, ela fica para trás um pouquinho mais caída, mas esse não é o murchar. O murchar mesmo, ele prega mesmo a orelha no pescoço, fica retíssima, parece que não tem orelha. Isso é quase que um instinto natural dele, sabe? Porque numa briga ou em alguma coisa assim, a orelha é uma extremidade. Por ser uma extremidade, ela é mais fácil de pegar. E aí também a orelha, como ela tem muita movimentação, tem muita terminação nervosa, dói muito quando pega na orelha. Então, para se proteger, ele murcha a orelha. Então não é nem tipo assim, vamos dizer que o principal motivo dele murchar a orelha não é nem para brigar, para reclamar. É só para dizer, é só para proteger a orelha, sabe? Mas é o primeiro sinal. 90% dos cavalos vão murchar a orelha antes de fazer algum outro passo, antes de dar um coice, antes de dar uma mordida, antes de fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, se o cavalo murchou a orelha para você, para de fazer o que você tá fazendo, né? Porque ele avisa, às vezes, ó, tem cavalo que é igual mãe, que é aquelas mães mais tranquilas, sabe? Fala assim, menino, faz isso. Aí você continua mexendo. Ela, fulano, já falei pra não fazer isso. Você continua mexendo. É moleque, desce daí. Você continua lá trepado nos negócios. Aí ela vai falar assim, eu vou contar até 3. 2, 2,5, 2,8. Esse 3 não chega nunca, já viu? Tem mãe que é desse jeito. Tem cavalo que é desse jeito, tem cavalo que ele vai murchar a orelha, ele vai dar os 4 sinais e ele vai fazer isso, e vai demorar para querer realmente morder ou dar o coice. Vai avisar muito. Agora tem cavalo que é daquelas mães mais bravas, aquelas mães mais de antigamente, sabe? Que é assim, ó, você subiu no sofá, ela vai só te olhar. Ela te olhou. Ali você já sabe, ferrou. Você desce, você fica murchinho o dia inteiro só pensando, será que eu vou apanhar ou não vou? Tem cavalo que é mais assim, ele vai murchar a orelha assim, super rápido. Se você não ouvir, não, tome, ele vai dar uma coisa, ele vai dar uma mordida. Vai ser rápido. E aí é que é importante a gente entender o nosso pé de pano, entender o indivíduo, entender que cavalo que vai avisar muito, que cavalo que vai avisar pouco, certo? Então, primeiro, ó, 4 sinais, 4 avisos antes de um ataque. O primeiro, murchar a orelha. O segundo, geralmente ele vem junto com esse primeiro. Então, normalmente um cavalo que murcha a orelha, ele também vai abanar a cabeça, que é o nosso segundo ponto. Abanar a cabeça. Ele vai, né, fazer aquele, vai fazer assim, ó. Mas olha, tem que prestar atenção no contexto. Às vezes ele tá abanando a cabeça, vai espantar um mosquito, certo? Não é o cavalo chacoalhou a cabeça e sai correndo. Entende todo o corpo, todo o contexto, toda a situação, tá bom? Então, normalmente o cavalo, quando vai morder, ele vai balançar a cabeça e ele vai murchar a orelha. Esses 2 sinais geralmente vêm juntos. Fechou? Terceiro sinal que o cavalo dá. A banada seca de rabo. Ou como eu gosto de chamar, o tapinha.
Parece que ele tá dando um tapa. Às vezes você tá passando perto do cavalo, ou tá passando a mão nele, alguma coisa, ele só te dá uma rabada assim, ó. Parece que ele tá dando um tapa mesmo na sua... Para, menino! De jeitinho. Esse é um sinal. Se você não respeitar essa banada seca de rabo, a chance de um coice vir logo em seguida é bem grande. Então é bom entender isso. E igual a questão do chacoalhar a cabeça. Entenda o contexto. Às vezes ele só está espantando um mosquito, certo? Então presta atenção em tudo, tá bom? E normalmente esse terceiro sinal, ele vem acompanhado do quarto. Então, ó, o primeiro sinal, que é murchar a orelha, geralmente vem acompanhado do segundo, que é abanar a cabeça. O terceiro sinal, que é a rabada seca, geralmente vem acompanhado do quarto sinal, que é virada de bunda. Então, tem cavalo que vai só abanar o rabo. Tem cavalo que vai dar a abanada virando a bunda. E tem cavalo que vai só virar a bunda sem abanar o rabo. Às vezes ele pode estar virando a bunda, abanando o rabo e murchando a orelha. E ainda balançando a cabeça, que é a mãe que fica contando até 3,99. Às vezes ele só vai mexer um pouquinho de lado. Se você não sair não, o coice come, certo? Então entende o seu pé de pano. Então esses são os 4 sinais. Para te ajudar a treinar e ver, vamos ver um videozinho aqui desse cavalo, de acidentes que ficaram famosos na internet, para a gente ver os cavalos dando os sinais e entendendo que, na verdade, aquele acidente poderia ter sido evitado se a pessoa entendesse o cavalo. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro vídeo, esse ficou super famoso, do cara, o senhorzinho, o cavalo morde ele, arranca um pedaço da blusa, bem feia essa mordida. O primeiro ponto para a gente observar, o cavalo está encantoado, ele não tem para onde correr, o cara está ali, esse cavalo tem uma cerca na frente que ele não pode ir, ele não pode virar para o lado do senhor, e para o outro lado ele também não consegue virar porque a cerca também está um pouco tampando ele. Então ele está preso, certo? Então o cavalo ele está encantoado, ele não tem a opção de fuga, primeiro ponto. Segundo ponto, olha aqui ele avisando, ó. Ele vai ameaçar dar a mordida. Ele não vai morder, ele vai ameaçar. Só que o senhor não vai entender, não vai conhecer, não vai saber ouvir a língua do cavalo e vai insistir. No que ele insiste, esse cavalo vai de novo dar uma ameaçada. O senhor não parou. Ele vai de orelha murcha, balançando a cabeça e crau! É basicamente, olha, eu te avisei, você não saiu? Esse cavalo ele já não é tão mãe assim, ele é mais daquele tipo que só olha, né? Mas ele ainda avisou, pelo menos ele avisou. Desce daí, não desce não, já catou o chinelo, mas avisou. Essa égua aqui, mesma coisa, é bem sutil, mas dá pra ver. Ela dá uma balançadinha de cabeça bem leve. Ela dá uma balançadinha de cabeça bem leve, mas o sinal mais forte dela é o murchado de orelha. Ela tá com a orelha completamente murcha. Ali, provavelmente, ela tá protegendo o potro, a manada dela ali, né? Então, ela tá com a orelha bem murcha, ela dá uma leve balançada, o cara continua insistindo, não dá espaço para ela, morde. Essa égua aqui, essa égua é bem interessante, ó. Essa é a mãe que só olha, ela é bem rápida. Ela deu uma ameaçada, ela deu um pulinho, uma ameaçadinha. O cara não ouviu, não saiu de perto. Ela deu uma abanada de rabo, ó. Ela virou, foi virando pro lado, ele não entendeu. Ela deu um pulinho, ele não entendeu. Ela abanou o rabo, ele não entendeu. Veio o coice. Certo? Então ela deu 4 sinais antes de... Ela deu 3 sinais antes de verdade dar o coice. Então, beleza, viu todos esses sinais? Deu para identificar? Vai ficar esperto agora? Não vai mais levar coice, né? Você vai dar primeiro. Qual que é a primeira coisa para você fazer para não levar um coice? Dar a opção de fuga para o cavalo. Show? Segunda coisa, presta atenção nos sinais. Quais são os 4 sinais? Murchada de orelha, balançada de cabeça, abanada de rabo e virada de bunda. Certo? Só que, às vezes acontece que o cavalo ele não tem tempo de poder avisar. Às vezes você pega o cavalo de surpresa. Se você pegar o cavalo de surpresa,
Aí, meu querido, não tem o que fazer. Ele não tem mais como fugir porque ele já tá em cima dele. Olha esse vídeo aqui. O menino vai pular pelas costas do cavalo. Muito provavelmente, ele já tenha feito isso com esse cavalo algumas vezes. Só que dessa vez, ele falou assim, fulano, segura o casca de bala aí, pra ele não sair do rumo do vídeo aqui pra nós filmar. Então o cavalo, ele não tá vendo o menino atrás dele, ele tá prestando atenção, ele tá com o outro aqui na frente, segurando a cara dele, ele tá prestando atenção no cara, ele não tá prestando atenção, ele não tá vendo o menino, ele até tá ouvindo, pode ver que a orelha tá pra trás, ele tá ouvindo que tem coisa movimentando, mas ele não tá vendo. Então ele tá aqui, tentando entender o que tá acontecendo lá atrás, só que ao mesmo tempo olhando pro cara que tá segurando ele. De repente, onça na garupa. Olha lá, onça. Ele sai correndo, ele dá o coice e corre. O instinto do cavalo é correr, ele não vai dar coice e cair em cima e pá. Ele deu o coice só porque já tá em cima dele, já tá encostado. Ele dá o coice pra se livrar e corre. E daí ele olha. Aí na hora que ele olha, que ele vê que era o felizardo, ele, tá, era você, o irmão aí. Só que aí o menino já se ferrou, né? Então, como evitar um coice? Sempre dê opção de fuga. Sempre tenha certeza que o cavalo tá te vendo e vendo o que você tá fazendo. E presta atenção nos sinais, presta atenção no que o cavalo tá te falando. Beleza? Tem um sinal bônus que o cavalo dá antes de dar uma mordida, antes de dar uma manotada, até mesmo antes de dar um coice. Normalmente isso acontece quando dois cavalos estão se enfrentando. Então, ou quando ele realmente está sem opção de fuga. Normalmente você vai ver um cavalo fazendo essa postura, olha bem esse cavalo relazão aqui. Geralmente ele vai fazer essa postura, ou se ele não tiver para onde fugir, então ele não tem para onde fugir, não tem como correr, e você está chegando vamos supor, com uma sacolinha perto dele. Ele vai fazer essa postura aqui, que é a postura de medo. É a postura de que é isso? Não conheço, tá chegando perto, sai de perto, eu não tenho para onde correr. Certo? Ou se ele estiver enfrentando um outro cavalo, que aí é a postura de eu sou grande, eu sou forte, não chega perto que eu te bato. Certo? Então, como é que é essa postura? Observa bem, é aquela inclinadinha de corpo, uma orelha vai estar, vamos dizer, mais para frente, a outra vai estar apontando para aquela coisa que está ameaçando ele, seja o garanhão, a pessoa, a sacola. Ele vai estar bem posturado, a musculatura dele vai estar toda rígida, o pescoço vai estar arqueado, ele vai estar naquela postura, como se estivesse flexionado, bem tenso, com a musculatura bem tensa. Ele vai estar arqueado, vai estar aqui. Normalmente, depois dessa postura, você escuta um soco, né, uma batida. Que normalmente não é em cima da coisa de fato, é mais eu sou grande, eu sou forte, não vem não, sabe? Esses são os sinais que o cavalo vai dar antes de morder, antes de atacar, antes de fazer qualquer coisa. Fica bem atento. Agora que você já entendeu de onde o cavalo vem, como que ele é, que cavalo sabe ser cavalo e precisa de cavalo para aprender a ser cavalo, e quais os sinais que ele dá, vamos entrar agora nas partes das outras coisas que eles nos falam, da gente entender como que está o sentimento do cavalo, como que está a mente do cavalo, o estado mental dele. Ele está relaxado, ele está tranquilo, ele está atento. Entender isso daqui é muito importante, porque no dia a dia, quando você estiver mexendo com o cavalo, se ele está relaxado, perfeito, sinal de que está tudo maravilhoso. Se ele está tenso ou atento, você também já fica atento, porque você está andando com o cavalo. Por que eu evito muita queda? Você está andando com o cavalo lá relaxado, tranquilão. Teu cavalo prestou atenção em alguma coisa. Na hora você tem que prestar atenção também. Você tem que saber que a chance do seu cavalo assustar com essa coisa que ele está prestando atenção é muito grande. Outra coisa, se você vai chegar para manusear, para fazer alguma coisa com o seu cavalo e ele já está nervoso, ele já está meio assim, você pausa, você mostra para o cavalo, ensina. Você faz as coisas com calma. Um cavalo relaxado aprende muito mais rápido, o
risco de acidentes com o cavalo ou com a pessoa é muito menor e o estresse é muito menor, porque a gente está falando aqui de gente que ama cavalo e que quer o cavalo feliz. Estressado não é igual a feliz. Então a gente sempre busca um cavalo relaxado e é importante a gente entender, então, como que eu identifico se o meu cavalo está ou não relaxado ou com qualquer outro sentimento. Então vamos olhar para essa foto aqui. A gente tem 4 cavalos nessa foto, certo? O primeiro cavalo é esse rosilho de alazão aqui, certo? O Red Roan. Esse rosilho de alazão. Ele tá totalmente relaxado, ele tá zen aqui, ó, paz de Cristo. Parece que a pata dele não dá pra ver bem, mas dá a impressão que ele tá descansando a pata. O pescoço tá na linha do dorso ali, ó, tá vendo? Tá bem reto, tá na linha do dorso. A orelha tá relaxada, tá um pouco para trás, mas dá pra ver que ela tá mais relaxada. A musculatura dele parece estar bem tranquila, sabe? Até com o olhinho meio fechando assim. Tá na paz de Cristo, tá pronto para dormir esse cavalo. O próximo cavalo, que é esse castanho zanho aqui, né, do meio, ele tá pastando e ele tá atento a alguma coisa. Você pode ver que as 2 orelhas dele estão apontadas para um único ponto. Isso quer dizer que ele está prestando atenção naquilo. A gente não sabe, ele pode estar só prestando atenção no que ele está comendo. Mas ele está tranquilo, porém atento. Esse outro rosilho aqui, de castanho, ou como se chama no Rio Grande do Sul, mouro, o Blue Roan, ele também está pastando igual o zaino, só que ele está bem mais relaxado. Consegue perceber? Olha bem para a orelha dele, que vai dar para pegar aqui a diferença. O rosilho mouro tá com a orelha uma para cada lado, isso normalmente indica relaxamento, porque ele está olhando o seu entorno normal. Esse do meio, ele tá com as 2 orelhas, apontada para um único canto, ou seja, a atenção dele tá toda em um foco só. Se a atenção dele tá em um ponto só, muita chance dele estar atento àquilo. Então, se passa um bicho ali, é provável que ele assuste. Só que ele vai assustar menos do que o outro que está relaxadão, tranquilo. E agora esse castanhão do fundo. Ele, você pode ver que ele está abanando o rabo, muito provavelmente é para espantar mosca. Ele não tem nada ali que ele está falando, sai daqui, certo? E é uma coisa importante, eu vou falar várias vezes aqui nessa aula. Todas as vezes que a gente está analisando uma foto, nós estamos analisando uma foto, certo? Para entender de fato, 100% com certeza, o que está acontecendo, a gente precisa de todo o contexto, a gente precisa do filme, tá bom? Imagina uma foto de Instagram. Tem lá uma foto, a pessoa postou lá no Instagram assim, pá! Feliz. Aí ela tá aqui escrevendo, toda triste. Porque a foto te conta um instante de momento, ela não te conta a realidade. Você precisa do filme todo para saber o que está acontecendo. Então, quando a gente analisa foto, a gente está analisando um instante. Pode ser que daqui meio segundo tudo mude, certo? Mais para frente vai fazer mais sentido. Mas vamos lá. Esse castanho, então, ele está atento, observando alguma coisa lá na frente. Ele levantou a cabeça, o pescoço dele está bem alto. Ele está focando ele está tentando focar a vista, ele está focando toda a atenção dele em alguma coisa que está lá na frente. Se ele, por acaso, julgar que essa coisa é perigosa, a chance dele sair correndo e dos outros correr atrás é muito grande. Por isso que você viu aquela trend do povo batendo, o povo corre, o cavalo sai correndo atrás? É por isso que ela tá lá de boa. De repente o povo corre, se todo mundo tá correndo, eu vou correr também. Correr é fuga, correr é salve quem puder, certo? Então ele está atento àquilo. Entendeu aqui os estados mentais do cavalo? A gente vai ver mais exemplos. Esse cavalo aqui, por exemplo, eu peguei ele para vocês verem, ele está completamente relaxado, tá? Ele está ali, ó, a patinha descansando, certo? Tá? A musculatura tranquila, a orelhinha relaxada, pescoço na linha do dorso. O beiço está até meio bambinho ali. Dá para reparar que ele está com a musculatura da face relaxada também. O olho semicerrado ali, quase dormindo. Esse cavalo está completamente relaxado.
maravilhoso. Quando eu tô manuseando um cavalo, fazendo algum manejo, aplicando um medicamento, escovando, pegando nas patas, o que eu mais busco é isso daqui. O ideal mesmo é que o cavalo esteja assim, completamente relaxado. E aí é um detalhe importante. Se o cavalo tá assim, totalmente relaxado, não chega nele de uma vez. Não chega no cavalo sem avisar. Avisa, fulano, pede pano, ei, tô aqui. Aí deixa o cavalo te olhar, tenha certeza que o cavalo tá te vendo, tá te olhando antes de mexer com ele. E você tá aqui dormindo relaxadão, você chega do nada, pá, ele assusta. E vai assustar com toda certeza. Certo? Mesmo chega lá, vai, pega na mão, pega na pata, alguma coisa sem antes avisar ele que você tá indo. É bicho, é presa, lembra? Cavalo é presa. Ele tem medo de morrer, muito medo de morrer. Então, ó, qualquer coisa que encostou nele, ele não viu, não tá sabendo o que é, pernas porque te quero, tá bom? Então aqui eu trouxe também esse exemplo aqui da Miss, que é a minha égua, para vocês verem outro momento que o cavalo tá tenso, certo? Então a Miss aqui, ela tá casqueando, ela não gosta de casquear, ela tava casqueando, e aí você pode ver, o pescoço tá levantado, as orelhas estão um pouco afastadas, ela tá mais dura a orelha, não tá relaxadinha que nem a outra, tá meio mais durinha. Ela tá prestando atenção no cara aqui, ó. Ela tá tensa. Mas ela não chega a estar nervosa, não chega a estar estressada. Como que eu trabalho para melhorar isso daqui num cavalo? Eu começo a mexer nele bem devagar. E aí, na hora que ele estiver relaxado, eu paro, não mexo mais nele. Da próxima vez ele vai entender, nossa, quando eu estava relaxado ela parou, então vou relaxar antes. E a cada vez ele vai relaxando antes e a cada vez você vai aumentando o tempo que está trabalhando ali no animal, certo? Então aqui ela ainda estava super, não tô afim de casquear, estava tensa. Aqui, essa foto aqui é uma foto muito comum. Você vai ver muito cavalo, principalmente cavalo garanhão ou cavalo em exposição, que é o cavalo nervoso, né? Já é o cavalo estressado, de fato. Como é que eu sei? Pescoço alto. Então aqui, ó, vamos estabelecer uma base. Pescoço na linha do dorso mais baixo, assim, na maioria das vezes é relaxado. Mais alto, na maioria das vezes é tenso, tá? E aí a gente vai de relaxado a qualquer outra coisa para baixo e de tenso a super estressado, tá bom? Então, geralmente você vai ver o cavalo assim, com o pescoço mais levantado, ele tá mais nervoso, ou atento, ou tenso, ou estressado. O olho do branco, se não for já do cavalo, porque tem cavalo que a genética dele é essa, tem cavalo que ele vai ter o olho do branco aparecendo e tá tudo certo. Mas se o normal dele é não aparecer a parte branca, ele levantou a cabeça e regalou o olho de tal forma que vai aparecer a parte branca, muita chance dele estar nervoso, estressado, talvez até em pânico, certo? E aqui a gente pode perceber um pouco pelo contexto da foto, né? A gente não tem o filme, mas dá para perceber que o cara tá puxando a rédea. Inclusive, esse cavalo tá de embocadura para apresentação, ela tá aqui servindo apenas como um método de contenção. O cara tá puxando a rédea tá tensionado, tá incomodando ele tá abrindo a boca, aí ele tá com o olhar assim, aí ele tá com as orelhas para trás, ele tá firme, o pescoço tá alto. Esse cavalo provavelmente ele tá em dor, mas muito além disso, ele tá nervoso e estressado, certo? Dá para perceber na cara dele, né, gente? Aqui, dois cavalos que estão atentos. Ele não chega a estar nervoso, estressado. Tá vendo a diferença? Ele não chega a estar nervoso, estressado, mas ele tá atento, ó, ele prestou atenção. Talvez ele levantou um pouco mais a cabeça da linha do pescoço, botou as orelhas para um lado, prestou atenção, às vezes até enrijeceu um pouco assim, ó, as vistas, a musculatura, e prestou atenção. Só que ele prestou atenção, ficou atento, entendeu que não tem nada de mal, ele relaxa de novo, certo? Lembra que eu falei que eu ia te falar sobre o cavalo com depressão? Então, tem cavalo que ele vai ser completamente apático. Vai ser aquele cavalo morto mesmo, sabe? Aquele cavalo que não faz nada, que pode montar a criança, pode fazer o que quiser, que ele tá lá. Você tenta interagir com ele, tenta fazer alguma coisa, ele tá só, tá, vai. Então, isso é um tipo de depressão que tem nos animais. Ela se chama desamparo aprendido. Então, normalmente, quando o cavalo passa por uma doma que
é mais estressante, que é mais violenta, não necessariamente só no físico, mas se violenta psicologicamente, ele pode vir a apresentar essa questão do desamparo aprendido. Então, ou ele vira um cavalo estressado, ou ele vira um cavalo quente demais, ou ele vira um cavalo agressivo, ou ele vira um cavalo depressivo, com desamparo aprendido. E só por uma foto não vai dar para identificar. Esse cavalo aqui que vocês estão vendo, talvez ele não tenha, porque é só realmente uma foto. Isso aí você tem que ver, é realmente aquele cavalo que no dia a dia é um cavalo que desistiu da vida, de fato, sabe? A verdade é essa, é um cavalo que ele passou por aquele medo tão forte durante a doma, normalmente, que agora ele só, tá, é isso. Ele desistiu da vida, ele desistiu de lutar pela vida dele, sabe? É bem triste. Então aqui, por exemplo, pode ser que esses cavalos tenham desamparo aprendido, ou pode ser que eles estejam só relaxados, sabe? A orelhinha, mas geralmente ela fica mais caidinha, assim, aquela orelhinha boba, sabe? É o cavalo que tá ali relaxado, tranquilo, o beiço se solta um pouquinho, às vezes pode até abrir, o olho fica mais fechadinho, é um cavalo que tá realmente ali, ó, paz de Cristo, certo? Quase dormindo. E aí tem alguns sinais também que o cavalo vai dar, que você vai saber se ele está relaxado ou não, que é o bocejo. O cavalo, quando boceja, normalmente ele tá relaxado. Então, o cavalo que boceja, normalmente ele tá relaxado, certo? Bocejou. Quando ele masca também, já deve ter ouvido falar, não, o cavalo mascou porque tá gostando, porque tá tranquilo. Sim, normalmente quando ele masca é porque ele tá relaxado. Um outro fator que mostra que ele está tranquilo é a frequência de piscada no olhar. Então, quando ele pisca muitas vezes, né, em pouco tempo, ele está relaxado. Quando ele fica tenso, nervoso, estressado, com medo, agressivo, ele não pisca tanto, ele enrijece mais a vista, ele fica mais assim, ó, certo? E aí pode acontecer dele chorar. O que acontece também, às vezes, se o cavalo estiver muito estressado ou com muito tédio ou muito tenso, para tentar encontrar um relaxamento, ele boceje e masque, certo? Então, não é 100% dos cavalos que estão bocejando, estão mascando, que estão relaxados. Pode ser que ele boceje e masque para tentar se acalmar, que na verdade ele está muito tenso. E aí, como é que você vai saber se é um ou se é outro? Pela piscada e pelo filme, pelo contexto. Então, se é um cavalo que, vamos pegar, por exemplo, um cavalo de curso, né? Que às vezes um curso de doma é curto e a pessoa tem que mexer com ele por muito tempo em um prazo de período curto, e ele acaba ficando muito cansado mesmo mentalmente de estar naquele processo de aprendizado por tanto tempo. Então, pode ser que no final do curso está lá o cavalo bocejando, tudo, mas o cavalo ficou o dia inteiro trabalhando. Ele não está bocejando porque ele está relaxado, ele está bocejando porque ele está cansado, certo? A mesma coisa de mascar, talvez ele esteja mascando porque ele está buscando uma coisa para relaxar, certo? A mesma coisa é a exposição do pênis, no caso dos machos, né? Se o cavalo estiver muito relaxado, ele pode inclusive expor o pênis. E também pode ser um sinal de cansaço físico muito forte. Então sempre lembra de olhar o filme e não a foto. A expressão de agressividade, a gente já viu aqui, é principalmente a orelha murcha. Mas outras coisas que a gente vai ver é aquele pescoço flechado, ele fica enrijecido para frente, sabe? Tipo, como se fosse uma flecha. Então, esse pescoço enrijecido, flechado para frente, também é um sinal de agressividade. A orelha murcha é um sinal de agressividade. Os olhos vão estar semicerrados, vai estar mais uma cara de ódio mesmo, assim, sabe? A narina, como vai estar com a musculatura toda contraída também, vai estar mais elíptica, certo? Ela vai ficar mais achatada, mais comprida. Isso tudo é um demonstrativo de agressividade. Então, esses são os sinais da agressividade. Pode ser que mostre o branco do olho, mas normalmente vai ser realmente essa questão da enrijecção do pescoço flechado, da orelha murcha e aquele sinal do balançar a cabeça, certo? Expressão de medo. Como é que o cavalo demonstra medo? O medo, a dor, o desconforto vão ser sinais muito semelhantes.
E diferenciar ele, você vai conseguir diferenciar principalmente através do filme, isso mesmo. Então, assim, o cavalo que está com medo, ele vai estar com a atenção total dele para aquela coisa que ele está com medo. Ele provavelmente vai estar com a musculatura orbicular aqui, né, em cima dos olhos, contraído, então você vai formar aquele triângulozinho, vai ficar bem evidente, sabe? A inferior também pode estar. Então ele vai contrair essa musculatura, vai contrair toda a musculatura da face. Pode ser que a narina fique mais quadrada, pode ser que não. Ele pode vir a mostrar o branco do olho. Então, todos esses sinais podem representar o medo. Como é que você vai saber que é medo? Se ele olhou e decidiu sair, ou se ele olhou e relaxou. Às vezes ele ficou com medo, mas ele entendeu o que era e relaxou. Ou então não, ele ficou com medo, falou, não, isso não é pra mim, e tentou sair dali, certo? E aí o sinal de dor e desconforto. Olha, depois que você aprender a ver isso daqui, você não vai conseguir desver. E eu te garanto que a tua vida vai mudar. A tua vida no meio do cavalo vai mudar, porque você vai começar a ver cavalo pedindo socorro, cavalo gritando socorro, tá? Em toda prova, em toda cavalgada, em todo aras, em todo CT, em todo lugar que você for, 99,9% dos lugares que você for, vai ter pelo menos um cavalo que vai estar com essa expressão de dor e desconforto. O que acontece? A dor, ela é subjetiva, certo? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu morro de medo de agulha, para tirar sangue, eu fico tensa, eu choro mesmo, não gosto, para vacinar é pior ainda. É muito ruim, eu odeio tirar sangue, eu odeio ser agulhada. Mas na tatuagem eu durmo, é muito relaxante para mim fazer tatuagem. Vai ter pessoa que não vai estar nem aí com ser vacinado, com tirar um sangue, fazer alguma coisa de agulha. Mas para tatuar vai morrer, sabe? Sabe quando o médico te pergunta, de 0 a 10, qual que é a sua dor? É muito subjetivo. Às vezes, quando eu falar 2 para uma dor, uma outra pessoa que sinta a mesma coisa, para ela seja 8. Então não tem como a gente ter com muita certeza a intensidade da dor. Só que, se eu esbarrei numa pessoa e aí doeu um pouquinho, eu sei que é uma dor, um desconforto. Eu sei que isso não vai ser uma dor super forte, por mais que seja subjetiva, dá pra saber se é muito forte ou não. Eu sei que isso não vai ser. Agora, se eu esbarrei o dedinho na quina do móvel, eu sei que a dor é 10. Eu sei que é muito doído, né? Então, dá pra saber se o nível da dor, mesmo sem ter uma certeza do quão forte ela é, dá pra ter noção se ela realmente é muito forte ou se ela realmente é mais tranquila, tá bom? E aqui, novamente, a gente tá olhando foto. Se o cavalo deu esses sinais de dor, desconforto, de medo, mas rapidinho passou, quer dizer que, na verdade, realmente era um medo, era só um momentâneo, foi alguma coisinha que aconteceu. Agora, se é contínuo, se ele está o tempo todo com essa expressão, aí sim, você pode ter certeza, esse cavalo tá com dor. Normalmente, se ele estiver solto, livre, ele não vai ter essa expressão total. Se ele tiver, chama um veterinário que tem chance dele ter dor. Passa a mão no corpo dele, tenta descobrir onde que ele está sentindo. Agora, você vai ver mais esse tipo de reação em cavalos montados. Porque normalmente a dor do cavalo, que a gente encontra muito, é dor de embocadura e é dor de sela. A maioria das pessoas usa sela errado, coloca a sela errado, tem uma sela que não é adequada para o cavalo e causa dor. A grande maioria dos cavalos tem dor na coluna por causa da sela, tá? A gente está melhorando agora a saddle fitting no Brasil, mas ainda está bem engatinhando. A maioria dos cavalos sentem dor por conta da sela ou a manta inadequada, tá bom? E também a embocadura, principalmente o uso incorreto da embocadura. Então, entendeu aqui esses sinais de dor? Outro sinal que é bem característico da dor também é as orelhas, a base da orelha aqui bem espaçada. O cavalo vai estar com a base da orelha bem espaçadinha e a orelha dura, enrijecida.
Lembra da foto da Miss que eu trouxe? Então, ela tá atenta, ela tá sentindo um desconforto. Eu sei que ela não tá sentindo dor, muita dor. Eu sei que ela tá sentindo um desconforto, tá? Porque ela não gosta desse movimento. Outro sinal também do cavalo com dor, e aqui sim, se ele tiver com medo, ele pode ou não apresentar esse, mas se ele tiver com dor, há muita chance dele apresentar esse sinal, que é a narina dele fica mais quadrada. Ele fica com a narina mais quadrada. E aí você tem que ver o filme. Às vezes o cavalo tá correndo atrás de um boi, aí ele murcha a orelha porque é o instinto dele. Se ele tá correndo aqui com toda velocidade, o instinto dele é murchar a orelha para proteger. Significa que tá acontecendo alguma coisa. Às vezes, a narina tá dilatada porque ele tá em atividade e ele tá precisando oxigenar mais, ele tá cansado, então a narina fica mais quadradona, mais dilatada. Então, vamos olhar o filme. Só que faz esse exercício. Abre depois o teu Instagram e começa a reparar as fotos, os vídeos. A cada 10 cavalos que você vê, conta quantos deles estão sentindo dor. Eu tenho certeza, a maioria das pessoas causa dor no cavalo porque não sabe que está causando. É muito raro uma pessoa que realmente causa, tipo assim, vou fazer meu cavalo doer. No meio competitivo de alta performance, realmente tem pessoas de má índole que inclusive aplicam medicamento no animal, aplica sedativo para não sentir dor durante a coisa. Nossa, meu cavalo tá com um inchaço no boleto. Nossa, mas a prova é agora, não tem como. Vai lá, aplica um negócio pro cavalo não sentir dor e manda bala. Acontece, infelizmente. Eu vi falar de gente que passa um abrasivo corrosivo na pata para o cavalo levantar mais a mão na hora do salto, por exemplo. Infelizmente, no competitivo de alto performance, existe gente realmente mal intencionada e de má índole. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas causa dor no cavalo sem saber que está causando. Então, você vai abrir seu Instagram, você vai ver os cavalos, vai começar a ver essa quantidade de dor, mas você não vai atacar as pessoas, tá bom? Até porque talvez você mesmo seja uma pessoa que causa dor no seu cavalo ou causava dor no seu cavalo até hoje e não sabia disso. Eu já fiz isso, eu já usei sela errada, eu já usei embocadura errada. Todo mundo está aqui para aprender e tá tudo certo. O importante é, a partir do momento que você tem a consciência, a partir do momento que você sabe, aí sim, se você não faz o correto, é negligência. Quando você não sabe, é só ignorância, no sentido de não ter o conhecimento mesmo, tá? Ignorância não no sentido chulo da palavra, mas no sentido de eu não sabia. Beleza? Então eu trouxe aqui algumas outras imagens pra gente ver, treinar esse olhar de ver a dor no olho, nas expressões do cavalo, lembrando que tem que ver o filme. E também eu trouxe de várias modalidades para vocês verem que isso não é específico de uma modalidade ou de um equipamento. Isso acontece com todos. Toda modalidade, todo esporte, toda cavalgada, toda mexida de cavalo que você conhece, que você vê, vai ter cavalo com dor. É fato. Infelizmente, hoje é fato. Espero que um dia a gente consiga mudar esse cenário. Então vamos lá, olha esse primeiro alazão aqui. O olho dele, contraído o músculo, orelha rígida, musculatura tensa, rígida, narina quadrada, boca aberta. Você acha que tá com a boca aberta por quê? Porque tá doendo. Ai! É isso. O cavalo abre a boca. As pessoas perguntam muito, como que eu resolvo? Meu cavalo tá abrindo a boca, o que eu faço? Vamos fazer um treino? Toda vez que você quiser perguntar como que corrige o comportamento de um cavalo, se pergunta primeiro, por que o meu cavalo está fazendo isso? Então, ao invés de perguntar, meu cavalo está abrindo a boca, como que eu corrijo? Pergunta, por que meu cavalo está abrindo a boca? Ah, porque ele está sentindo dor. Aí pode ser questão de dente mesmo, aí tem que chamar veterinário, ou pode ser o uso incorreto da embocadura. Ah, meu cavalo está engolindo ar. Como que faz para o cavalo parar de engolir ar? Primeira pergunta. Por que o meu cavalo está engolindo ar?
como que faz pro meu cavalo deixar eu pegar a pata? Por que seu cavalo não tá deixando pegar a pata? Certo? Vamos treinar, perguntar. Por quê? Como que faz pro meu cavalo não fugir de mim na hora de pegar ele no pasto? Por que seu cavalo tá fugindo de você na hora de pegar no pasto? Certo? Vamos parar de perguntar como corrigir isso e perguntar por que o cavalo está fazendo isso. Vamos começar a olhar para o cavalo, certo? Vamos descer e olhar de baixo. Combinado? Vamos lá. Esse zanho aqui, então, ele também, musculatura, todos, é o principal sintoma. A musculatura do olho aqui, contraída, né? Aquela cara, é uma carinha de dor. Gente, o cavalo tem mais expressão facial do que o cachorro, sabia? Só que por que a gente não conhece? Porque a gente nunca pensou em descer do cavalo e olhar para ele. Agora que a gente está fazendo isso, que está descobrindo essas coisas. Mas ele tem, tá bom? Então, vamos aprender a enxergar. Então, ó, narina quadrada, musculatura da face toda tensa, a ganache tensa, fronte tensa, focinho tenso, orelha tensa. A boca aqui, ó, dá pra ver que a embocadura tá puxando horrores ali a boca dele, certo? Tá até, acho que ele tá abrindo um pouco a boca também. Dá pra ver que o fechador de boca super apertado no cavalo. Lógico que isso é ruim, gente. Não tem... Não, esse cavalo não importa com isso não. Lógico que importa. Cavalo é cavalo. Cavalo não é dragão. Tem gente que acha que é dragão, né? Porque tem cada coisa que a gente vê aí. Mas vamos lá. Esse outro... Não, tudo é lazão, né? Lazão e castanha. Esse outro lazãozinho aqui, ó. Ele também, ó. Orelha tensa, pescoço tenso, narina quadrada. O rosto todo tenso. Né? A professora aqui tá lá... Completamente errado. Tá lá na pontinha ali, se ainda tem algum pouquinho de osso ali, é muito fino, é muito sensível, é muita dor, certo? Esse outro cavalo aqui, Elazão, olha, o olhar dele tá até meio com vermelho. Gente, se você olha pra cara desse cavalo e não fala que ele tá com dor, é só olhar, tá bom? Todos os sintomas, e ele não tá com embocadura, ó. Não, mas tá com dor de quê então? Pode ser da célula, mas aqui no caso eu acredito que seja realmente mais desse hackamore que ele tá usando, né? Pode ver que ela tá bem tensa, tá bem pegando o focinho, a rédea tá muito forte, então deve estar fazendo força no focinho dele. Aqui atrás, onde seria a barbela, né? Tá super apertada também. Então, gente, aí já vem na questão de entender sobre o uso de embocaduras, né? De ferramentas. Barbela não é para ficar apertada, não vai fazer sentido nenhum. Mas vamos lá. Todo tenso, todo com medo, certo? Aqui eu sou democrática, peguei um mais ou menos de cada um para vocês verem que realmente é em todo lugar. Então esse outro aqui, mesmo sintoma, todos têm os mesmos sintomas, musculatura toda tensa, narina quadrada, musculatura orbicular bem apertada, fazendo aquele triângulozinho, orelha afastada, orelha rígida, a boca semi-aberta, aqui puxando, a boca puxando. Meu Deus! Vamos lá, esse outro aqui, todos os sintomas também. Então, qualquer cavalo, de qualquer modalidade, você vai ver isso. Porque não diz respeito à modalidade, não diz respeito à pessoa, diz respeito à cultura. A nossa cultura, até hoje, não aprendeu a descer do cavalo, olhar para ele e perguntar, e aí, como é que você tá? Agora a gente está aqui para fazer isso. E devolver um pouquinho de tudo que o cavalo faz pra gente, né? Vamos devolver um pouquinho. A maior parte da nossa relação, desses 6.000 anos que eu comentei no início da aula com os cavalos, a maior parte foi de escravidão, foi só usando o cavalo. Agora que a gente está olhando, agora que a gente desceu do cavalo. E tem gente que vai falar, ai, é frescura, ai, que nutelagem, ai, que, nossa, pra que isso? O cavalo é bicho bruto, que não precisa disso, que o cavalo é bicho selvagem, que não é bicho bento, que não sei o que, que papapá. Gente, nossa, deixa o povo falar, sabe? Se a pessoa não tá no momento, se ela ainda não aprendeu, não entendeu a ter empatia pelo outro animal, infelizmente não tem muito o que fazer.
Mas se você entende, se você ama, se você tem empatia, se você tem compaixão com o cavalo, você agora sabe dessas coisas. Então, faça a sua parte. Se der para mudar mais alguma pessoa, mude. Se não der, tá tudo bem. Pelo menos faça a sua parte. Aos poucos a gente vai conseguir mudar o meio do cavalo. A gente vai conseguir ter eles de verdade como companheiros ao invés de escravos. E assim, para você que assistiu a aula até aqui, eu separei um bônus especial. Eu nem ia falar isso na aula, porque não faz parte da linguagem silenciosa, mas eu acho legal de falar, é uma coisa que eu amei quando eu descobri. Sabe por que o cavalo, quando você manda beijo, ele acelera, ele corre, ele agita, e quando você fala, calma, ei, pá, você faz um som mais grave, ele se acalma? Então, lembra que eu te falei que tudo você consegue responder pensando na natureza do cavalo? Pensa na natureza do cavalo. Onde tem som agudo? No rugido, no miado de um bicho. Uma cobra. O próprio cavalo, quando está brigando, é tudo agudo. Então o agudo dá um no cavalo, sabe? E acelera ele. E onde é que tem o grosso? A mãe do cavalo. Já viu égua chamando o potrinho? Quando você chega com a ração, se você não viu égua chamando o potrinho, pensa quando você chega com a ração, com comida, com alguma coisa, e o cavalo... É um barulho grave, é um barulho aconchegante, é um barulho que acalma o cavalo. É por isso que falar grave normalmente acalma e falar agudo normalmente acelera. Claro, você consegue ensinar o cavalo a entender palavras e coisas em tons diferentes e não tem problema, mas naturalmente, sem ele aprender, o agudo acelera o cavalo e o grave acalma. Legal, né? Então, como eu disse lá no início da aula, a conexão com o cavalo ela é uma via de mão dupla, baseada em conhecimento e compreensão. Para você se conectar com o cavalo, você precisa conhecer ele e compreender ele. Só então você consegue a verdadeira conexão. Então, para se conectar, a gente basicamente tem que aprender a pensar como os cavalos, sabe? Entender de verdade como que ele entende o mundo, entender a sua forma de existir. Por isso que o método Eros é feito pensando no todo. Não tem como eu me conectar com o cavalo só sabendo uma parte. Agora você sabe analisar, você sabe conversar com os cavalos, mas você ainda não sabe como que ele enxerga reflexo, cores, amplitude, iluminação, mudança de ambiente. Eu te contei um pouquinho da questão da audição, do grosso, do grave, mas você sabe a quantos quilômetros, sabia que o cavalo escuta pela pata? Você tem que saber o tato do cavalo, como que é a sensibilidade da pele, como o cavalo aprende as coisas, como que ele entende, como que ele realmente interpreta o mundo. Dentro do curso Conexão com Cavalos, em que eu explico todo o método Eros, ensino para você, tem aula de tudo, porque faz parte do método. Então, tem aula, tem essa aula que a gente teve aqui, tem lá com muito mais detalhe, com muito mais exemplo, com análise de vídeo, análise de foto, tudo para você sair craque entendendo mesmo o que o cavalo está falando. Vamos dizer que se fosse um aprendizado de línguas, você estaria no nível intermediário agora. E lá no curso você fica no nível avançado. Tem aula da aprendizagem do cavalo. Como que o cavalo aprende? Como que eu ensino qualquer coisa para o cavalo? É só usar a chave mestre. A gente tem essa aula lá. Como que funciona os sentidos, os 6 sentidos do cavalo? Sabia que ele tem 6? Pois é. Como que funciona cada um deles? A natureza, o comportamento, né? O natural dele ali. A nutrição do cavalo, a sanidade, a saúde, prevenção de doenças. Infraestrutura, como é que eu organizo uma baia, como é que eu faço um piquete, um pasto. O que eu dou para o meu cavalo comer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, em qual quantidade, de que forma eu forneço para o meu cavalo. Tudo que você precisa
Tem no curso Conexão com Cavalo, equipamento, embocadura, para que serve? Freio, bridão, as ferramentas Beachless, né? Side pull, hackamore, para que serve? Como que funciona? Qual que é a ferramenta de ação? Como que eu utilizo correto? Como que eu sei se o meu cavalo vai aceitar? Como que eu adequo o melhor para o meu cavalo? Sabia que até o tamanho da embocadura importa, né? A largura, a distância entre as barras importa, porque tem cavalo que tem boca pequena, tem cavalo que tem boca larga. Saddle fitting, como que eu sei que a minha sela tá adequada para o meu cavalo, ou tá causando dor, ou não tá, ou qual que é o lugar correto que eu coloco a minha sela? Como saber a sela certa para o meu cavalo? Como que sela da forma correta? O manejo básico do dia a dia, casqueamento. Como que é o certo do casqueamento do cavalo? Como que o casco dele tem que ficar de verdade? Ferradura, eu realmente preciso ferrar o meu cavalo? Olha, se você não entende o cavalo por completo, você pode achar que uma manta de R$ 2.000, neoprene, gel, não sei das quantas, é a melhor. Mas, na verdade, ela vai acabar com as costas do seu cavalo. Só vai te causar dor, prejuízo e sofrimento. Talvez uma manta de R$ 300 seja muito melhor. Então, entendeu o cavalo? Além de tudo que eu falei, também é economia de dinheiro. Ração, talvez você esteja dando uma ração para o seu cavalo. Essa ração é a mais top, ultra, mega blaster que tem aqui. Pode levar. 22% de proteína. Você sabe se o seu cavalo realmente precisa de 22% de proteína? Sabia que, na verdade, você pode estar atrapalhando ele por estar dando proteína mais do que necessário, por estar dando energia mais do que necessário? Talvez seu cavalo precise de 1 quilo de ração e você está dando 3. Além de conectar com o cavalo, você aprende a melhorar a saúde do seu cavalo, você aumenta a longevidade do seu cavalo, você evita coisas, você evita acidentes, você evita alguma coisa ruim e você economiza dinheiro. Lembra o que eu falei? Se eu não tivesse todo o conhecimento que eu tenho, que eu estou passando para vocês no curso Conexão com Cavalos, provavelmente se eu não tivesse perdido minha égua, no mínimo R$ 5.000 eu tinha gastado com ela. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu sabia, eu consegui mexer e fiquei tranquila. Na hora eu fiquei super tensa, mas graças a Deus deu tudo certo. Lógico, eu não tô falando que nunca mais você vai ter um cavalo com cólica ou com acidente, que nunca mais acidentes vão acontecer. Coisas acontecem, nós somos seres vivos, os cavalos são seres vivos. Pode acontecer alguma coisa, mas vai diminuir muito a chance de acidentes e coisas nesse sentido, tá bom? O que acontece? Se você for comprar um curso de embocadura, um curso de embocadura é R$ 600, um decente. Pelo menos R$ 600. Se você for comprar aí curso de manejo e sanidade, mais uns 300. Curso de nutrição, 300, 400. Curso de estrutura, 300. Pode pesquisar, R$ 300. Curso de comportamento, 300, 400. Se você for pegar cursos de tudo, além de estar tudo separado, cada um com um canto, cada um te ensina de um jeito, não sei o que, não sei quantos, você vai pagar aí fácil uns R$ 2.500 para ter curso de tudo que é quanto há de coisa. Só que eu não consigo não falar isso para você, eu não consigo não falar sobre todos esses temas, porque eu preciso dele para de verdade te ajudar a ter conexão com o cavalo, para de verdade te ajudar a melhorar a vida do teu cavalo, a aumentar a expectativa de vida dele, a ter mais segurança no manejo. Sem todos os modos, eu não consigo te ensinar isso. Então eu preciso que eles fazem parte do método Eros. Faz parte de tudo para você conseguir atingir o estado Homo equus. Só que aqui não é R$ 2.500 que você vai pagar. Aqui você vai pagar R$ 587,10. Ou você consegue, inclusive, dividir em 12 vezes de R$ 58,59. Em R$ 58,59 não é nem uma pizza hoje, né? Para você conseguir, de verdade, economizar com saúde, economizar com alimentação, economizar com materiais, mas principalmente ter um cavalo mais feliz, ter um cavalo mais saudável. Talvez por o seu cavalo estar mais feliz e mais saudável, ele inclusive melhore a performance dele. Mas de verdade, o principal mesmo, você vai conseguir ter essa relação fantástica com ele, sabe? Vai conseguir... E vai ter mais segurança, né? Evitar quedas, evitar acidentes. Então, de verdade, esse valor não é nada. R$ 58,59 por mês não é nada comparado a tudo que você vai conseguir. Mas não bastando isso, eu também te dou alguns bônus muito legais.
Você entrando para o curso Conexão com Cavalos, você tem também acesso ao nosso grupo de WhatsApp, aonde a gente consegue tirar dúvida, conversar sobre cavalo, trocar ideia, mandar vídeo, falar, meu cavalo, eu tô com essa dúvida, eu tô com esse problema, eu preciso resolver isso, o meu cavalo tá assim. Cara, é maravilhoso. Se, por exemplo, você tá lá, você percebeu que tua égua, seu animal tá diferente, manda lá no grupo, com certeza vai ter alguém lá na hora, talvez até mesmo eu, que vai ver e vai responder, nossa, faz isso, isso, isso e isso. E já vai salvar a vida, sabe? Já vai dar os primeiros movimentos ali, entende? Aulas ao vivo, encontros ao vivo que a gente pode marcar e fazer, normalmente tem um por mês. Tem os módulos bônus também, que são módulos que é mais sobre curiosidade, alguma coisa nesse sentido sobre o cavalo, né? Raça, pelagem, muares, que é mais um bônus mesmo, né? Porque eu gosto de falar de cavalo e tudo que tem para falar a gente vai falando e vai colocando lá no curso, certo? Tem o módulo do mestre cavalo, que particularmente é a minha paixão, é um módulo que eu sou muito apaixonada com ele, que é todos os ensinamentos que eu aprendi com o cavalo. Então eu tô te ensinando várias coisas sobre o cavalo, mas eu vou usar o cavalo para te ensinar várias coisas sobre você. Então é um módulo de inteligência emocional a partir do que o cavalo me ensina. É maravilhoso, eu amo esse módulo. E assim, se de tudo, se ainda está na dúvida se é ou se não é para você esse curso, fica tranquila, que o risco é meu. Como assim? Eu vou te dar 30 dias de garantia. 30 dias para você entrar, olhar, ver as aulas, ver realmente, Carla, fez sentido para mim, era isso que eu queria, era isso que eu precisava, mudou minha vida. Bom, se essa aula já te ajudou, eu imagino que o curso não faz, né? Então, são 30 dias para você poder decidir. Se no final dos 30 dias, por algum motivo qualquer, você não quiser mais, peça o reembolso que eu te devolvo sem dor de cabeça. Beleza? Sabe por que eu dou essa garantia de 30 dias? Porque eu não quero ninguém enganado, eu não quero ninguém triste, eu não quero ninguém insatisfeito. Eu quero de verdade a pessoa que ama mesmo o cavalo, que realmente quer fazer a diferença na vida dos cavalos e na própria vida em relação aos cavalos e que faça parte dessa nossa manada, sabe? Eu não quero alguém que só quer um escravo, só quer uma máquina. Eu quero realmente quem ama cavalo comigo. E é por isso que eu vou dar os 30 dias, para você ter certeza se é para você ou não. Essa é a minha missão de vida. Transformar a vida dos cavalos, transformar o mundo dos cavalos, transformar o mundo das pessoas que amam cavalos. Então, você que ama muito cavalos e que quer dar mais esse passo em direção à conexão, eu tô te esperando na manada.